Preparação. Sim. Ok. Transmissão ao vivo. Estamos ao vivo. Boa noite, meu nome é Leônidas Mendes Filho, eu sou historiador e sou professor. Estou falando diretamente do bairro do Catolé, em Campina Grande, na Paraíba, onde atualmente moro. Antes de qualquer comentário, antes de qualquer outra coisa, eu queria pedir ao senhor, à senhora, que compreenda que nós que fazemos essa rede de notícias que envolve o canal 2n.com.br, o blog Solto Carajás e a TV 2N, temos um compromisso em defesa da sociedade, de uma sociedade democrática mais justa e mais igualitária. Somos defensores dos direitos humanos, dos direitos individuais e sociais, dos direitos de minoria e dos direitos trabalhistas. A gente deixa claro que estamos tentando construir uma rede de notícia de caráter antifascista, claramente democrático, defensor da democracia, das práticas democráticas. Em nome disso, a gente pede ao senhor e à senhora que contribua com esse tipo de rede, esse tipo de mídia, esse tipo de plataforma. E sua contribuição é muito simples. Dê seu like, compartilhe as mensagens, leia nossos textos lá no blog Solto Carajás, lá no canal 2N, mande sugestões, mande temas, assuntos que a gente possa debater para fazer esse tipo de mídia democrática, aberta aqui, perto do senhor, perto da senhora. Se inscreva nos nossos canais, se inscreva, nos ajude a manter esse tipo de mídia e de debate. Por fim, ainda nessas apresentações, nós queríamos também registrar nosso pedido de desculpa ao pré-candidato a prefeito do PT de Tucuruí, porque enfrentamos aqui uns problemas técnicos, estamos melhorando nossas redes e, por isso, a gente sofre um pouco com a técnica, mas o traremos aqui na primeira oportunidade, na primeira chance que tivermos. Ainda assim, não queríamos deixar em vão a nossa noite de sexta e decidimos que vamos continuar, porque nossa proposta é todas as sextas termos aqui o Giro de Notícias e a Sexta-feira Negra, que é a ideia de trazer um artista, um militante da cultura negra, da cultura popular. Estamos construindo, vamos inaugurar, vamos estrear aqui uns dias, e vamos aproveitar Lindolfo Mendes, que está em Brasília, para que a gente possa conversar, e vamos aproveitar ainda esse resto de noite para debater o fato, e entre outros fatos, que temos muitos temas na semana. Um deles é que a campanha eleitoral, de fato, começa amanhã, dia 15 de agosto, sábado. A partir de amanhã, a campanha estará definitivamente, não podemos dizer de autorizada, vamos ter que dizer regulada. E a primeira pergunta, Lindolfo, antes de você dar boa noite, que eu sei que você estuda, é um estudioso aí do direito, essa alteração do calendário eleitoral, plenamente justificável por conta da pandemia, mas, assim, da data da eleição, eu defendo que a eleição pudesse ser feita em 3, 4, 5 dias para evitar aglomerações. Tudo isso eu aceito. Mas esses prazos que foram estabelecidos, na tua opinião, não favoreceram demais aqueles que detêm o poder econômico, detêm o poder político? Boa noite, mande ver. Oi, Léo. Boa noite. A gente também pedindo desculpa aos internautas aí que estavam na expectativa da entrevista com o pré-candidato a prefeito de Tucuruí, Tom Bonfim. Mas aí a gente teve problemas aí aqui com internet, com software, com a plataforma aqui, uma não encaixou na outra, e a gente terminou tendo que suspender a entrevista, né? Responsabilidade nossa. A gente pede desculpa também ao
ao Tom Bonfim, lá de Tucuruí. Vamos marcar outra data, né? De qualquer forma, a gente já parabeniza a pré-candidatura dele. Candidatura importantíssima, pré-candidatura importantíssima, que será uma candidatura no município muito importante do Pará, e dando uma lição para o Partido dos Trabalhadores, mostrando que nem em todos os municípios o PT anda tão desorganizado como em muitos, né? No momento vital, essas eleições municipais, Léo, talvez sejam as eleições municipais mais importantes, mais disputadas da nossa existência aqui, né? A gente só tem 11 meses de diferença um para o outro, né? Então, será por aí, sabe? Porque o que é que ocorre? Você tem nitidamente a necessidade do campo progressista estar presente, recuperar espaço nas eleições municipais, mostrar uma pauta, mostrar que é possível uma política pública diferente, divergente do discurso uníssono, né, o discurso convergente, do discurso único, né, que a gente assiste todos os dias na mídia, né? Esse discurso único, né? Esse discurso de exaltação ao neoliberalismo, que nada mais é do que a faceta econômica do fascismo que a gente está vivendo, né? Então, quem defende essas políticas neoliberais não faz oposição ao atual governo, né? Finge que faz, talvez para fragilizar um pouquinho, né? Para conseguir se posicionar e barganhar mais ao atual governo, mas é uma oposição muito fingida, né? E finge tão completamente que às vezes a gente pensa que é algo sério, né? Que é algo sério, e não é. Mas, Léo, a gente colocou aí que a partir das 0 horas, né, de hoje, né, de amanhã, né, 15 de agosto, de fato, começa a reta final para as eleições de 2020, né? Uma série de vedações, de proibições começam a vigorar a partir de amanhã, né? Tipo publicidade, que não seja aquela publicidade governamental, que não seja aquela publicidade de utilidade pública, né? Tipo a questão da pandemia, né? Queimadas, essas coisas, né? Então, gente, a partir de amanhã, publicidade de obras, de não sei o que lá, está proibida, né? Está proibida, né? Léo, a partir de amanhã também, né, também a participação de agentes públicos, né, que disputam a eleição na inauguração de obras públicas ou de simulacros de inaugurações, né? Tipo, vou fazer uma visita ali numa obra inacabada, né? Aí levam uma penca de assessores com uma penca de rádios, uma penca de televisões de concessões públicas de rádio e TV, né? Para filmar e depois fazer de conta que isso é notícia, né? Quando, na verdade, é propaganda política, né? Então, a gente coloca amanhã como um marco, né? Como um marco que inicia a reta final, é o começo da reta final para o dia 15 de novembro, quando se realizará o primeiro turno das eleições municipais, né? Então, de início é isso que a gente tem que colocar, e vamos. Teve muitos assuntos importantes essa semana, né? E hoje começou com a divulgação da pesquisa do Datafolha, né? Ontem encerrou com a escolha, aí já um assunto nos Estados Unidos, com a escolha da Kamala Harris, né? Harris. Para vice-presidente de Joe Biden, né?
é uma mulher negra, né? Filha de imigrantes, Muito né? Pai simbólico isso, imigrante, muito simbólico. muito É, simbólico, né? conhecida Tem um como ponto Obama. positivo e tem um ponto negativo, né, dessa simbologia, né? Não, mas é muito simbólico sobre quaisquer É, aspectos. Negativo ou positivamente, é conhecida como a Obama de saias. É, é um simbolismo para uma tentativa de aproximação, inclusive pelo momento, pela conjuntura política. A mídia brasileira deu um refluxo nas notícias, mas os protestos envolvendo as questões raciais continuam presentes lá em várias cidades americanas. Há uma mobilização ah, permanente, principalmente no chamado a parte oeste, né? Como é? enquanto isso, né? Enquanto a sociedade americana continua mobilizada, né? Joe Biden sinaliza, marca um espaço ao escolher uma mulher negra, né? Filha de imigrante, pai e mãe imigrantes, né? Aqui no Brasil, uma juíza profere uma sentença, né? Em que por 3 vezes no corpo da sentença ela utiliza e justifica e fundamenta a condenação de uma pessoa, né, pelo fato dela ser da raça negra, né? E o que a gente poderia dizer, não, isso foi um caso isolado. Não, isso não é um caso isolado, né? Isso está estruturado, né, nas nossas instituições, né? É É estrutural, né? impressionante. É estrutural, né? É impressionante, é impressionante. É exatamente o que se define como racismo estrutural. Numa das entrevistas, acho que faz coisa de 15 dias, a gente recebeu aqui o professor Ciro Linhares e ele lembrava de que no Brasil a luta de classes, a luta social, a luta de gênero, a luta em defesa de quaisquer direitos, seja quais forem, não se pode em um segundo relevar, esquecer a questão de raça. Só para a frase exata da juíza, escrita numa sentença, e assim, para mim é aquela história. Aí dizem, não, tiraram do contexto, manda para o CNJ é um clube de amigos. Dali, eu acho, a última vez que eu me lembro, não estou dizendo que não ocorreu, para ninguém confundir, mas a última vez que eu me lembro do CNJ fazer algo contra os seus sócios, né? Aquilo ali é um clube, nem o racha que eu frequento no domingo tem um caráter. Foi quando o ex-promotor, procurador de São Paulo, matou a própria esposa. Mesmo assim, ainda passaram quase 4 anos pagando o salário dele, e me surpreendeu que tivessem caçado. Mas, literalmente, Lindolfo, está na sentença. Eu estou lendo aqui no Paraná Portal, eu abri aqui, está escrito, ó, sobre sua conduta social, nada se sabe. A conduta do acusado, um rapaz negro, condenado a 14 anos de prisão, seguramente integrante do grupo criminoso em razão de sua raça. E assim, ela está muito bem. Isso é um sintoma muito grave, porque assim, você pega violência LGBT+, quando você vai ver, sendo homossexual, já sofre violência. Sendo homossexual negro, a violência é em dobro. Aí você vai à violência contra pobres. O que o governador de Minas fez na desapropriação do assentamento Campo Grande, eu posso estar enganado aqui do nome, eu peço perdão se estiver enganado, eu não leio, estou falando aqui de memória, é diferente da sentença que eu li aqui. Aquilo ali, assim, eu não consigo entender um aspecto em que aquilo não seja anti-humano, aquilo é mais do que desumano. Porque desumano, você age contra o ser humano. As instituições públicas no Brasil, todas, num grau maior ou menor, eu estou falando as instituições, são diferentes de governos. Em alguns casos, as instituições e os governos são mais do que desumanos, eles são anti-humanos, eles não veem as pessoas como humanos. Eles não veem. Então, assim, você soma as duas coisas. Enquanto nos Estados Unidos
que é um país majoritariamente branco, 13% da população norte-americana é negra, aí você bota mais uns 20% de afrodescendentes, vamos dizer que 40% da população americana seja composta de afrodescendentes e população negra, migrantes ou não, eles lutam para integrar a população negra, enfrentar o racismo. Aqui nós assistimos uma juíza escrever isso numa sentença e assim, vão avaliar, vão não sei o quê. Avaliar o quê? O que é que isso traz para avaliar? Então, isso fala muito sobre o Brasil e fala muito do momento que a gente está vivendo. Corre muito nas redes, eu não sei se tu já viste, Lindolfo, uma espécie daqueles cartazinhos escritos que é assim: Bolsonaro, ele não é causa de nada, ele não ensinou ninguém a odiar, ele é um sintoma de uma sociedade que desenvolveu um profundo ódio ao diferente. Por um tempo, esse ódio ficou contido. Por um tempo, as pessoas tinham vergonha do ódio. Mas, de um tempo para cá, esse ódio passou a ser manifesto e manifesto com certo orgulho. É muito grave, é muito grave. Mas, assim, como o nosso objetivo é um giro na semana, externo e interno, nós, no canal 2N, Lindolfo, publicamos essa semana uma coisa muito singular. Eu peço a todos, assim, é uma parte, nos ajuda a manter aqui nossa rede. Um artigo que, para mim, teve outro caráter simbólico, mas simbólico ao inverso lá dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, uma mulher negra migrante pode ou não tirar voto, mas é um ato forte do Partido Democrata incorporá-lo, mulher negra, filho de imigrantes. Aqui no Brasil, nós também tivemos um outro ato, além dessa juíza, muito simbólico. Eu não sei não, acho que tu vai se lembrar, não sei se todos os amigos e amigas que acompanham ou que venham a acompanhar aqui nossa transmissão. Qual foi o artigo do canal? Qual é o título dele? Eu vou citar, o bandido de estimação de Bolsonaro, Michel Temer, nomeado chefe de missão humanitária no Líbano. E, assim, eu não sei se as pessoas, literalmente, o título é esse, eu não sei se as pessoas que estão acompanhando se lembram, mas durante a campanha, um bordão, por si só, já muito definidor do caráter fascistoide no então pré-candidato e agora presidente da República, o Jair Bolsonaro, ele dizia que, para ele, bandido bom era bandido morto. Alçado, eleito presidente, quero deixar claro a todos que nos acompanham que eu não questiono a eleição para mim está legítima, apesar das fake news, mas eu não vou aqui lançar, tá na justiça. Esse artigo é isso, se der para segurar, segura só um pouquinho aí, que para mim essa imagem é muito simbólica, Lindolfo. A gente ouvia aqui, ele, no meu entender, era para alimentar ódio e enganar incautos. Ele dizia que, para ele, bandido bom era bandido morto. Mas, primeiro, não é só nomear Temer chefe de uma missão humanitária, presta atenção, humanitária, para o Líbano. Presta atenção. Michel Temer é hoje conselheiro do presidente da República. Ele é conselheiro do presidente da República. Então, você vê a notícia, você tem um choque. Aí eu fico imaginando, porque eu tenho amigos que acreditaram no discurso, nesse discurso de que ele ia combater a bandidagem. Aí você vê, olha só quem cerca. Michel Temer, para sair do país, para chefiar a missão, ele teve que pedir uma autorização judicial. Até um tempo desse, estavam querendo botar uma tornozeleira nele. Está entendendo como é? Olha o grave. Mas não para em Michel Temer. Para quem não sabe, o juiz, como é Félix Fleischer, é assim que se lê, Lindolfo? Félix Fleischer, né? Hoje revogou aquele estranho alvará, né? Porque foi um alvará de soltura para quem não estava preso. Revogou o alvará de soltura do Fabrício Queiroz, miliciano, que coordenava um esquema de rachadinha. O que é rachadinha? Que a gente fala rachadinha, além de uma conotação sexual horrível e misógina, a gente dá um caráter, minimiza o problema. Esse termo significa roubar dinheiro do contribuinte no gabinete da família Bolsonaro, na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional, do deputado estadual Flávio Bolsonaro e de seu pai, hoje presidente,
que eram desviados dos cofres públicos, passavam para os supostos assessores, o Queiroz, a filha do Queiroz, a mulher do Queiroz e outros tantos, eram arrecadados e devolvidos para a família Bolsonaro. E passou um tempão foragido, escondido, ou sei lá o quê, teve um mandado de prisão, foi encontrado num sítio em Atibaia. Esse nós sabemos de quem é. Esse não tem dúvida da propriedade, era do Frederico Assef, advogado do Flávio. Isso não precisa fraudar nada, né? Isso não precisa fraudar nada, não tem negócio. Não precisa fraudar processo nenhum, né? Advogado, e tem mais, até hoje advogado. E a mulher dele foragida. E a mulher dele foragida recebeu um alvará de soltura. E hoje o Flex Fischer devolveu, mas não devolveu à toa. Já se descobriu 21 cheques, somando um total de R$78 mil na conta da primeira-dama, Michele Bolsonaro. Depois se descobriu que, na verdade, o somatório chega a R$99 mil e ainda não se sabe todos. E mais, Lindolfo, pasme. Eu não sei o que seria alguém depositar R$20 mil na minha conta. Eu fico imaginando o que aconteceria na minha casa, na sua, na casa de qualquer cidadão brasileiro, se alguém depositasse R$25 mil na conta da esposa e ele dissesse da maior que não estou sabendo, não me lembro, desconheço, não sei. Pois é, o Queiroz depositava regularmente essa bagatela na conta da senhora Flávio Bolsonaro e ele disse que não tem interesse. Somando tudo, já se sabe que o esquema operado, esse esquema de ladroagem, e diga-se de passagem, aquela ladroagem mais ralé, porque essa é a mais ralé das Assembleias Legislativas, somou, o Brasil 247 divulgou hoje, já se aproxima de 7 milhões identificados. E assim, eu acho estranho, porque os tais defensores de bandido bom, bandido morto, que não teria tolerância com bandido, você não vê eles falarem, você não ouve, você não ouve, você não consegue ouvir. Era o quê? O que era isso? E como é que vocês chamam isso? Isso é dinheiro público? Isso pode? Vou fazer aqui o bordão da Rede Globo. Pode, Arnaldo? Isso pode? Então, isso é uma máfia, Léo. Isso é uma máfia. Tudo indica que o próprio presidente levou isso para a Assembleia Legislativa. Tornou isso uma coisa nossa, uma máfia familiar, né? Porque essa rachadinha, a gente não é minimizando, não, ela sempre existiu, mas igual a família Bolsonaro pratica, ela não existia. É entre família vivia disso, né? Ligando mulheres, parentes, cunhados, não sei o que lá. Ela ganhou. É um negócio assim, isso não aguenta uma semana de investigação. Isso não. Aliás, tanto é que eles estão tentando barrar a investigação de todo jeito, né? Nunca se teve na história da República Brasileira provas tão cabais contra agentes públicos, provas de roubo, de corrupção, de tudo, né? E mais adiante você viu agora a questão do rapaz que saiu do Ministério da Fazenda lá, o Samuel, como é que é? Mansueto Almeida, né? Saiu para ir administrar um fundo que foi comprado com deságio do tamanho do mundo pela União a favor do Banco Pactual. Isso é pior do que aquele caso do Chico Lopes. Você nunca viu tanto roubo na história desse país como você está vendo agora. Ele foi administrar a empresa que ele vendeu, né? Ele vendeu o Brasil para a empresa e assim. Agora é aquela coisa, né? Assim, isso aí está. As instituições não querem investigar. Hoje se descobre no Rio de Janeiro que provavelmente o membro do Ministério Público lá, uma senhora, ela perdeu o prazo, tudo indica que ela lançou o prazo. Não foi um equívoco, ela lançou propositadamente para que o colega lá do Ministério Público pensasse que ia vencer com 3 dias, daqui a 3 dias, dia 20, já tinha vencido dia 17. Né? Uma procuradora que lançou esse prazo errado, ela é uma procuradora vinculada a esta família. Tá entendendo? Então você tem a máfia é uma vergonha. Assim, o país está no imbróglio, né, Léo? Assim, numa necessidade. Aí é que eu coloco numa necessidade. Coloca essas eleições essas eleições municipais, talvez. A gente sabe que os temas municipais irão prevalecer,
mas nunca uma eleição municipal terá tantos assuntos de ordem nacional como esta. Nunca. Hoje mesmo eu li, viu, Léo? Hoje mesmo eu li alguém publicando que em Parauapebas sempre falam que não sei quem fez 3.000 unidades habitacionais, que o prefeito fez isso, fez aquilo. Tudo isso é balela e é mentira. Eu estou dizendo aqui que é mentira. Quem fez isso foi Lula e Dilma. Quem fez isso foi Lula e Dilma. Não foi Valmir, não foi Darcy. Tanto é que você vê agora, são 3 anos e meio e praticamente não tem nenhuma unidade habitacional. Tem 250 casas aí, mal feitas, casinhas de pombo, como diz o negócio, né? Para exploração política e eleitoral, mal feitas, caras, provavelmente superfaturadas. Prefeitos que antes diziam que tinham feito 3.000, 4.000 casas, não fizeram, não. Quem fez foi o Minha Casa Minha Vida, do governo federal, nos governos Lula e Dilma. Eles saíram, os programas acabaram, as casas populares acabaram. Essa é a verdade. E era isso que o Partido dos Trabalhadores e que todo o campo progressista deveria estar pautando nessas eleições. Eu quero chegar para todo lugar. Mas eu queria fechar bem que a pauta nacional, né, com 2 observações. Primeiro, para esclarecer a todo mundo que a tal ajuda humanitária ao Líbano, nós também publicamos no 2N. Na verdade, eles estão tentando dar socorro a um governo de extrema-direita lá também. É uma coisa assim, né? Mas, assim, se deveu... Que é o principal responsável pela explosão, né? Devia estar preso. Exato. O próprio governo reconheceu, mas, assim, é só para esclarecer que foi fruto de uma explosão que aconteceu na região portuária, que matou mais de 150 mil pessoas e deixou quase... Já identificou mais de 600 feridos. Mas eu queria antes, era falar mesmo da visita do senhor presidente da República a Belém, e eu não sei se tu viste, porque assim, eu não consigo entender, porque você conversa com determinadas pessoas que se dizem simpatizantes do senhor presidente, e assim, dizem que uma das qualidades que ele tem é ser honesto e não mentir, que as pessoas não gostam que ele disse a verdade. Aí apareceu uma imagem, eu não sei se tu viste, ele chegando lá, descendo do aeroporto, saindo do aeroporto em Belém, com a câmera fechada, parecia que imagem fraudada 3 milhões de pessoas. Numa câmera aberta, você nota que, na verdade, além do crime, né, porque aquilo é contra a lei, mostra que é um presidente que não tem respeito à vida humana, porque ali um bocado de gente exposta ao risco, é um desrespeito à lei, é um presidente que não tem o menor respeito à lei. A tese que me parece é assim, lembra muito uma experiência que eu passei, que até hoje eu tento assimilar, coisa 2 anos atrás, o Campinense foi jogar aqui, acho que 2 anos, 1 ano, contra o Atlético Mineiro, na Copa do Brasil. O Atlético Mineiro, bem ou mal, fraquinho, mas a gente foi lá ver, e eu do lado assim de um amigo, aí ele olhou para mim e disse, Léo, o que tu imagina do jogo? Eu digo, eu estou rezando, é para o Atlético não dar uns 4-0. Porque, assim, mesmo na série, sei lá, eu nem me lembro, o Atlético aí capengando, não é o do São Paulo. 4-0 é o mínimo que se espera. Eles, pois por mim, no finalzinho, no último minuto, o juiz dava um pênalti roubado, olha a palavra que ele usou, roubado, e o Campinense ganhava. Eu digo, deixa eu ver se eu entendi. Para você não importa se for roubado? Então, me parece que a lógica que foi estabelecida no bolsonarismo é essa. Quando se trata de eles roubarem, percebe como é? Então, tudo vale. Eles mentem, não, um presidente honesto que não se importa em cumprir a lei, e um tempo desse estava praticando charlatanismo. Charlatanismo é crime. Está no Código Penal. Eu não posso aqui chegar e dizer, cidadão, tome tal remédio para tal coisa, eu não sou médico, eu sou professor de história. Devo até lembrar a todos os meus amigos historiadores que ontem uma vitória da luta do senador Paulo Paim derrubou-se o veto feito pelo presidente que não queria reconhecer a profissão do historiador. Eu estudei durante 5 anos. Aliás, eu estudo até hoje, aqui do meu lado. É só eu pegar, estão os livros, aqui, ó. E aí esse pessoal parece que assim, é como eu ouvi ainda há pouco, né? Não são nem 2 pesos e 2 medidas. É um peso para 2 medidas, isto é,
O bandido deles, ó, bandido de estimação, Temer, está lá com o presidente. Algum bolsonarista teria coragem de dizer para mim que Não, Michel... assim, eles nem precisam ter, né? Eles são bandidos. É Eles são evidente que bandidos. são, né? Assim, tá evidente. O presidente tem imunidade, os outros não têm, a esposa do presidente não tem. O que a gente não tem são instituições. E isso a gente vai ter que lutar, vai ter que caminhar muito e não tem. E isso a gente vê, Léo, assim, eu estou trazendo, como tem muita gente para o pé, isso a gente vê a mesma coisa, eu vou te dizer. Eu não entro nem no mérito. Não entro nem no mérito da questão Adonê Aguiar e a questão do prefeito de Paraupeba. E não é só esse, não. São todos os prefeitos de Paraupeba. Esse agora, mais grave ainda, porque deveria ter aprendido, né? Olhe bem, Adonê Aguiar está afastado do município de Curionópolis. Sabe por quê? Porque é de um município pequeno. Não é porque é corrupto, não. E não estou entrando no mérito, também não estou dizendo que é honesto, não. Você está entendendo? Se eu não me engano, o processo licitatório lá é da ordem de R$270 mil. Está certo o Ministério Público, está fazendo seu trabalho, não está criticando o trabalho do Ministério Público, não. Está certinho, certinho, parabéns, está correto, deveria. Agora, o que é que a gente pergunta? E o Ministério Público Paraupebas? Que não é de hoje, estamos falando desse governo, que é ele que está, mas isso a gente falava do governo anterior, se falava do anterior, se falava do anterior. Sabe qual é o detalhe? Sabe qual é o detalhe? Paraupeba é uma cidade poderosa, rica, muitos milhões. Você está entendendo? É isso. 200 mil não dá para calar instituições, não. Não dá para acomodar. E a gente não precisa nem falar, não. Todo mundo já entendeu o que a gente está te dizendo. Então, ele está afastado porque ele é de uma cidade pequena, os valores são pequenos, não é possível engavetar, não. Nos outros lugares é possível. Nos outros lugares é possível. Né? Exatamente assim. A gente conversou com o professor Heber Kennedy essa semana, na terça-feira, ele comentou. São 2 pontos que eu vou ressaltar. Primeiro, o caso mesmo que você chamou a atenção aí desse, como dizer, desse vai e vem e os prejuízos que cause aqui, novamente, para as pessoas não confundirem. Pelo que o professor Heber Kennedy disse, inclusive, há motivos para o afastamento do prefeito de Curionópolis. Há um motivo, Léo, para já estar julgado e condenado. É isso que eu ia dizer. Mas, assim, é impressionante o que a justiça faz. É impressionante, porque o Poder Judiciário ele não se importa de causar prejuízos. É uma vergonha. É a chaga do Brasil, é o Poder Judiciário brasileiro. Só existe tudo isso porque o Judiciário é o poder mais corrupto. E tem que ser dito isso, né? O Poder Judiciário brasileiro é o poder mais corrupto. Ele já nasce corrompido. Você sabe essa questão de concurso público? Eu nunca fiz concurso para o Judiciário, não, mas eu fiz concurso para as outras. Já dei uma estudadinha. Né? Não tem nada que te deixe mais burro do que estudar para concurso público. Então, quando você pega burro e boçal, né? Você pega um indivíduo desse, eu mesmo já, tem uns 10 processos em Parauapebas, uns 20 processos, a gente já ganhou vários aí. Vou dizer um negócio, tem sentença que a gente lê, que a gente diz o seguinte, meu Deus do céu, né? Assim, como passam em concurso? Como passam? Basta saber que... Tem uma última aí que eu nem vou citar ainda, que a gente está esperando, que o juiz escreve tanta bobagem, que em qualquer país do mundo ele seria afastado no outro dia. Quer um exemplo maior do que Moro? Não saber pronunciar nem escrever a palavra cônjuge? Como é que ele foi aprovado num concurso para direito? Olha o Código Civil, quantas vezes tem a palavra cônjuge. Como é que ele não sabia falar nem pronunciar? Escrever a palavra, ele não sabia. Então, exemplo, mas eu queria continuar... O que mostra que são concursos... Em boa parte, existem pessoas que têm mérito, que estudam. Lógico, que a gente não está generalizando, né? Mas, assim, gente, é como... Olha, ver a qualidade hoje da medicina nossa, tirando os que estudam, cientistas mesmo. Mas, gente, pelo amor de Deus, a gente sabe como é que é, né? A gente sabe. Todo mundo sabe como é que é. Agora, é um processo que a gente está andando... Eu tenho um amigo aqui que é juiz. São aprendizados, né? Eu tenho uma amiga aqui que é juiz, que é letrado, é uma pessoa... E eu mesmo pergunto a ele, meu irmão, me diga uma coisa, como é que se aprova nesses concursos? Essa pessoa não sabe escrever, ele não sabe conjugar um verbo. Como é que ele passa? Como é que ele domina as leis? Mas olha, Léo, o caso dessa sentença dessa juíza é uma autocriminação, gente. Ali é crime de racismo. Ali em qualquer país... onde não fosse uma casta indecente, asquerosa, preconceituosa.
Tá entendendo? Ela estaria afastada imediatamente. Qualquer país do mundo teria mecanismo para afastar uma senhora dessa imediatamente. E a sentença anulada, né? Agora, Léo, agora veja bem, já que a gente está assim, falando sobre tudo, a gente tem um general que levanta para bater continência para o presidente que nem vira as costas direito para ele nos Estados Unidos. Como é que um exército produz um general desse, gente? Já ouviu falar? E querer militarizar nossas escolas? Mas, assim, na verdade, eu só mencionei isso porque, de verdade, eu queria chegar em Parauapebas, mas eu não vou nem chegar no judiciário no sentido mais geral. Aqui era só para a gente medir. Inclusive, para quem nos acompanha e nos acompanhará daqui para frente, tem uma ideia do teor que a gente pretende dar a esse programa que nós queremos estabelecer aqui na sexta-feira, que é o Giro da Semana. Mas, assim, eu vou publicar daqui a pouco, porque eu ainda estou revisando o português, os problemas técnicos, eu tive que dar aula hoje à tarde, que eu percebi que a pandemia, a gente já conversou sobre isso, as ideias, a dilatação de prazo favoreceu muito a quem tem poder. Vou até colocar aqui, Léo, pode ir falando aí que eu vou colocar aqui, só para a gente... Poder econômico. Mas minha preocupação, minha pergunta mesmo, trata-se de uma pergunta, para que tu faça uma reflexão sobre isso. É assim, a gente tem assistido, isso é evidente. E é evidente porque, assim, eu moro em Campina Grande hoje, mas eu tenho muitos amigos em Paraupebas, além de 2 irmãos que moram lá. Então, eu converso diariamente. Eu não vou os expor aqui, mas eu converso, não vou expor nem meus irmãos, mas hoje mesmo eu conversei com vários. Alguns convidando para vir participar aqui, alguns que são pré-candidatos. Mas, assim, é unânime. Nas redes, eu faço parte de vários grupos e várias redes, a ofensiva que eu chamo de publicitária eleitoreira do atual prefeito. Hoje mesmo eu estava conversando com o nosso outro parceiro aqui nas redes, nessa rede, a Rede 2N Blog Sol do Carajá, seja a TV, seja o canal, que é o Simvaldo, e disse, Simvaldo, espera aí, para eu contar aqui. Aí fui em grupos diferentes, quantos daqueles pequenos vídeos, Lindolfo? Acho até porque é o prazo final para que o prefeito apareça inaugurando o que quer que seja, mas eu recebi 16. 16, alguns iguais, mas eu estou querendo dizer que eu recebi de 16 pessoas diferentes. Como alguns eu já sabia o que era, eu confesso que não fui olhar. A minha preocupação, e eu queria que tu refletisse sobre isso, é assim, fica evidente o uso eleitoreiro da pandemia e de obras que, no artigo que vamos publicar daqui a pouco, a gente chama de fictícia. Eu não gosto muito de usar a fake, são obras fakes. Mas, acima de tudo, essa ofensiva é evidente. E, assim, evidente por mecanismo que... Na verdade, abusiva. Abusiva. Né? Abusiva. E, assim, os mecanismos. Muitas dessas pessoas são funcionários contratados, alguns são até concursados, mas o que configura abuso também. Aí era isso que eu ia dizer. Eu não quero entrar nem na parte judiciária, eu quero entrar mesmo na parte política, do modo que a gente acompanha Parauapebas. A gente não vê a oposição usar isso, ou pelo menos eu não vejo, porque é uma constante, e assim, é agressiva e é muito latente, E a gente não vê a oposição. Na verdade, a impressão que eu tenho hoje é que a oposição, uma vez, eu acho que você usou o termo cambaleante, eu não me lembro aqui qual é, mas eu estou achando que a oposição em Paraupebas está se esvaindo. Eu estou falando na ação, no ato, a pandemia está aí, paralisou, eu entendo tudo isso. Mas, assim, eu também faço parte, eu também tenho amigos que frequentam aqui minhas redes, que são oposicionistas, e eu estou vendo um silêncio acerca desses atos. Não sei se é a sua mesma impressão. É a mesma impressão. Assim. Eu tive em Parauapebas aí no começo por volta entre o dia 10 e o dia... aliás, entre o dia 10, entre o dia 20, semana aí de dia 20 ao dia 27 de julho, né? Assim, a impressão que me deu é que a gente não deve se precipitar, né? E
fazer análise apressada, que eleição, mas, assim, me pareceu que a eleição estava jogada, né? Os dados foram jogados, né? Assim, a gente sabe mais ou menos aonde que vai dar, né? Agora, Léo, você falou uma coisa, e aí eu vou colocar, a gente inicialmente puxou o tema 15 de agosto, né? Amanhã, 15 de agosto, né? E a gente queria mostrar algumas coisas, né? Só que, Léo, está aqui. As novas datas do calendário eleitoral, né? O novo calendário eleitoral que foi alterado a partir daquela emenda constitucional que transferiu a data do pleito, né? A data das eleições em si, para 15 de novembro, né? Do primeiro turno, né? Então, eles aproveitaram e também adiaram várias datas que nada tem a ver com a pandemia. Por exemplo, hoje, né, amanhã, 15 de agosto, né, essa data era há 30 dias atrás, né, lá atrás. Né? Então, mas de qualquer jeito, está feito. Né? Então, vamos bem. A partir das 0 horas de 15 de agosto, daqui a pouco, que mais 3 horas e um pouquinho, né? Não é isso? Não. 2 horas e 49 minutos. Né? Isso. Então, fica proibido aos agentes públicos da esfera administrativa cujos cargos estejam em disputa na eleição, está proibido a propaganda, né? De programas, obras, serviços e campanha de órgãos públicos, né? Salvo em caso de urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral. Então, Léo, você estava falando de um impulsionamento massivo de vídeos, de memes, de imagens nas redes sociais. Né? Isso, essa semana em Paraupebas, foi uma chuva, foi uma tempestade. Né? Eu confesso aqui para ti que eu não tinha relacionado, porque assim, eu acho que no mesmo dia, pelo Zap, pelo Face, eu já tinha recebido. Teve inauguração de... Olha, a gente estava falando, você falou da visita do Bolsonaro sem máscara, reunindo multidão. Paraupebas hoje, reuniu-se gente para inaugurar a escola. Gente, uma pessoa, presidente da Câmara da cidade, o prefeito, vereadores e pré-candidatos a vereadores que fazem isso, que respeitam. Olha, a diferença para Bolsonaro é porque a gente quer fazer a diferença. É porque Bolsonaro deve ser inigualável, né? Mas o comportamento é o mesmo. Numa cidade em que está 10% da população, mais de 10%, constatada, contaminada, comprovada por exames. Não estamos nem falando de subnotificação, não. Como é que faz isso? E essas figuras nas ruas para fazer esse impulsionamento abusivo, essa campanha abusiva, para fazer isso nas ruas sem máscara, abraçando as pessoas. Porque, Léo, não é só estar... Tudo bem, ele pode dizer, não, eu estou aqui, eu já tive Covid, eu não vou transmitir para ninguém. Mas não é isso. É a pedagogia da imagem dele, saindo para as crianças, para as pessoas. Olha ali, está na rua, está tendo trabalho normal, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. Essa história de pandemia é mentira. Você está entendendo? Então, por exemplo, você não pode, né, assim... Quantos? Me parece que em Marabá tinham escolas que o prefeito de Marabá de direita. Olha a diferença. Aí a gente tem que respeitar. A gente faz muita crítica, mas a gente tem que respeitar. Tem uma postura digna, pelo menos nesse aspecto. Em alguns pode ter coisado, mas olha bem, ao que eu sei, cancelou 8 inaugurações. Também está disputando a reeleição. Mas está em outra situação. Não está no desespero que determinados prefeitos aí estão, né, tentando recuperar popularidade, essas coisas. Né? Então, olhe bem. Olhe bem. Acompanhando essas inaugurações, acompanhando o prefeito, 2 canais, 2 concessões públicas de televisão que são controladas por membros de partido político. Né? Rádios. Isso é abusivo. Né? Então, a gente estava falando disso, que a partir de amanhã está proibido. Agora, aproveitou-se essa semana,
Faz uns 20 dias, a cidade está inundada de outdoors. A partir das 0 horas, eles serão retirados? O Ministério Público vai determinar que retire eles? E sabe o que devia determinar? Que retire e que pague o custo do seu próprio bolso. Isso era o correto, né? Não, eu tive em Paraupebas, não há uma rua, não há uma rua em Paraupebas que não tenha outdoor de alguma propaganda do governo. Uma rua importante, que tenha tráfego, que tenha um fluxo de pessoas e tudo mais, que não tenha outdoors de propaganda do governo. Eu pergunto, a partir das 0 hora agora eles serão retirados ou ficarão aí nas ruas? Isso aqui é a letra morta? Provavelmente será, né? Viu? Aí a gente chega já no outro ponto, né? Então, também é proibido, né, a qualquer candidato comparecer a inaugurações de obras públicas. Olhe bem, a qualquer candidato. Não é só o prefeito, não. Viu? Qualquer candidato. Né? Então, por exemplo, o que foi que aconteceu? O que não se viu, aí eu vou fechar aqui para a gente voltar. O que não se viu nos 3 anos e 8 meses, você viu agora, tem um dos vídeos, eu sei desses vídeos que você está falando, tem um em que o indivíduo diz claramente, olha, a obra começou há 10 dias e ela vai durar 300 dias. Está entendendo? Só falta dizer, mas só vai continuar se o prefeito for reeleito. Ou seja, sabe como é que é? É uma vergonha. É uma vergonha. Não deixa de ser uma forma de fraude, de desequilíbrio. Falta o indivíduo dizer o quê? Outra coisa, tem uma obra aí, eu chamo de suposta obra, que para mim é fake, do tal de Prozap. Que eu saiba, eu me considero leigo nesse assunto em muitos, mas que eu saiba, esse Prozap seria uma obra realizada, financiada pelo Banco Mundial, fiscalizada, acompanhada, medida pelo Banco Mundial. O que a gente já está sabendo é que a prefeitura está adiantando, com recursos próprios, várias etapas dessa obra. Ou seja, aquilo que inicialmente se falou, que seria o Banco Mundial emprestando recursos a longo prazo para a prefeitura, né, para a realização dessa obra de saneamento, dessa suposta obra do Banco Mundial, Banco Mundial e Banco Interamericano, o BID, né? A gente termina com esse vício de linguagem e tudo ser Banco Mundial, né? Então, o Banco Interamericano de Desenvolvimento é o mesmo do iTribe? Acho que não, né? Viu? Então, ele que iria emprestar dinheiro para Parauapebas, está acontecendo o contrário. Parauapebas está emprestando dinheiro para o Banco Mundial. Né? Tá fazendo as obras. Né? Tá entendendo? É uma piada sem graça. Agora, gente, isso está nas ruas. Até os canteiros de obra, Léo, é feito sem nenhuma conexão. Escolher os pontos de maior fluxo nos bairros de Parauapebas para instalar tapumes, botar máquinas. Isso tinha que ser feito um levantamento. Na verdade, eu já falei isso há muito tempo, eu devia ter feito, e já deviam ter feito. O Ministério Público já deveria ter chamado uma equipe e feito um levantamento já. Quais os equipamentos que estão sendo utilizados? O pessoal que está sendo utilizado? Quais os recursos? Qual é a conta? Esse recurso ele tem que ir para uma conta única. Ou o Banco Mundial vai ser, como é que é aquela história lá, tem um né? Que dinheiro não tem cheiro, né? Eu esqueço, é uma frase, uma expressão em francês, né? Não, isso tem que ter uma conta. Essa contrapartida que a prefeitura iria dar tem que ir para uma conta. O Banco Mundial tem que ir para uma conta até para que se fiscalize. Ou seja, gente, isso está completamente errado. Léo, eu tenho dito assim, você falou que a oposição estava... Naquele dia eu tinha usado o termo cadenciando os passos, né? Mas é porque a gente quis estimular ainda a oposição, né? Mas, na verdade, não tem.
dos candidatos que a gente conversou, que a gente presenciou, tudo mais, tem uma pré-candidatura que é organizadinha, que sabe o que quer. O resto é batendo cabeça, não dão conta de um político profissional, não dão, né? Se não tiver um fator externo, as eleições paraupebas, ao meu ver, elas estão mais ou menos encaminhadas, a gente tem que aguardar um pouco, né? Tem um candidato que pode ter uma bala de prata, tal. Até as redes sociais, Léo, assim, para aquela função que eles imaginavam que teve, kit game, mamadeira de piroca, no município eu acho que isso aí não deve funcionar como funcionou no governo federal, não, sabe? Para as eleições nacionais. Primeiro que é a eleição muito próxima, você conhece o vereador, é seu vizinho, queira ou não queira, o prefeito passa por ali, você sabe quem é. Então, esse negócio de kit gay, de mamadeira de piroca, de... Como é que é? Não, nem sei, né? Da pastora da morte, Alves, né? Lá, tá entendendo? Não sei se você ouviu, provavelmente o efeito será bem menor. O efeito será bem menor a nível, né, no município, né? Assim, então é bom ficar de olho, né? Assim, que talvez as coisas não ocorram, né? E o que a gente viu foi isso. Você colocou que não via a oposição está perplexa, está completamente desarticulada. Acho que a linguagem que você usou agora foi... Candidatos bons. Aqui a gente não está falando, e aqui a gente não está falando do mérito de cada candidato, do mérito individual, assim, né, da capacidade tal, administrativa. Estamos falando disso, não, sabe? Nem estamos falando em termos ideológicos, não. Estamos falando em termos mesmo de disputa política eleitoral. Olhe bem, eu percebo assim vários pontos. Eu percebo a pré-candidatura de um dos favoritos, dos dois, aliás. Eu percebo assim, uma fragilidade jurídica imensa, né? Imensa. Evidentemente, quando a gente fala de fragilidade jurídica, a gente tem que considerar aquele fator, né? Que é o engavetamento, né? Me parece, Léo, que no caso de Parauapebas, com toda a crítica que se possa fazer e tudo mais, me parece que os dois juízes eleitorais assim eles vão imprimir um outro ritmo a essas eleições, sabe? Assim, me parece que são duas pessoas assim, ao que a gente vê assim, duas pessoas bem intencionadas que vão tentar fazer uma eleição na medida da capacidade deles, da estrutura do judiciário, tal, bem diferente do que a gente viu nas eleições anteriores. O que a gente viu nas eleições anteriores, assim, esqueça, se está entendendo? Acho que é inigualável. O que a gente viu em Parauapebas, né? Nessa, me parece que quem quer fazer abuso já está fazendo, né? Mas, assim, se chegar no judiciário, chegar direitinho no judiciário local e no Ministério Público local, me parece que eles sofrerão os contratempos, né? Agora, o Ministério Público não tem como ser onipresente, né? A gente fala, cobra, tudo, mas não tem. O fato é esse. Tem 4, 5 promotores numa cidade dessa, área penal, área civil, área administrativa, área eleitoral. Então, caberia aos candidatos de oposição ter sua estrutura jurídica, ter suas candidatas. Parece assim que todo mundo está pondo nome para ver o que é que vai acontecer, se sobressai aqui, se sobressai ali. Dos candidatos que eu vi assim, uma pré-candidata, vou até citar o nome, assim, me parece que é quem mais sabe o que quer mesmo, e de repente, se depender de fazer a coisa e saber o que está fazendo, né? Se não, a gente sabe, o cenário está mais ou menos desenhado. Agora, Léo, eu queria citar só uma coisa assim que acho que é interessante, que pode ocorrer aí, viu, nesses 3 municípios. Para quem está nos ouvindo, quando a gente fala de Canaã dos Carajás, de Parauapebas, de Curionópolis, estamos falando de 3 municípios que estão localizados numa província, na maior província mineral do planeta, né? É onde a companhia Vale, né, a mineradora Vale, a antiga companhia Vale do Rio Doce, tem sua maior planta, né, de exploração mineral, né? É a maior planta de exploração mineral do planeta, de extração mineral do planeta, né?
Então, são 3 municípios muito importante economicamente para o estado do Pará e para a balança comercial do país, né? Tem um fato novo nessas eleições, assim, que eu gostaria de citar. Em Canaã do Carajás, tem uma candidatura de uma mulher, que é uma candidatura forte, da doutora Josemira Gadelha. Então, olha bem, doutora Josemira Gadelha, Canaã, mulher. Em Parauapebas, você tem uma candidatura de uma mulher também que vem se destacando, que é a da vereadora Joelma. Uma candidatura muito, assim, bem, com as limitações, mas bem estruturada, que fará mais do que, talvez muito mais do que muita gente imagina, né? E em Curionópolis, você também tem uma candidatura de mulher, né? Que é a candidatura da esposa do deputado estadual Chamozinho, né? Que é a senhora Mariana Chamon. Então, são 3 candidaturas mulheres. Você já pensou se, ao fim, você tem os 3 principais municípios da área mineradora do Pará administrado por mulheres, né? É interessante, né? Agora, isso é só, assim, a especulação é muito... Tem que... Seria né? uma coincidência. Certo que, Léo, certo que, assim, em Parauapebas, me parece que as dificuldades da Joelma serão maiores, os desafios serão maiores, né? Já em Canaã e em Curionópolis, não, assim, me parece algo bem provável, né? Bem provável, não é? Lá a doutora Josemira Gadelha tem o apoio do atual prefeito, é um prefeito que tem uma aceitação popular bem acima da média. Em Curionópolis, as eleições lá sempre foram muito acirradas, né? Então, o apoio do governador do estado, o apoio do seu próprio esposo, Chamozinho, coloca a Mariana Chamon numa posição também, né? E Parauapebas, que ninguém subestime, né? Na verdade, em Parauapebas tem 3 pré-candidaturas femininas, viu, Léo? A Joelma, a Francine do Ibercena e a ex-vice-prefeita Mary Vaz, né? Então, assim, é um fato que eu colocaria, né, assim, diante de uma eleição que já, no caso de Parauapebas, já parece um pouco desenhada, assim, né? Entre, né? Como a gente está vendo, né? Então, a gente espera, sinceramente, que pelo menos as regras eleitorais, né, tão desprezadas, né, que nesse pleito elas sejam mais respeitadas. Aí, Léo, como eu estou te falando, eu vejo a candidatura do atual prefeito da Cilé uma candidatura juridicamente muito fragilizada. Eleitoralmente, não. Politicamente, não. Não vejo, não. Vejo uma candidatura muito bem articulada de alguém que sabe fazer política, que 3 vezes prefeito, né? Precisa dizer mais nada, né? Então, quem acha que isso é pouco, é bom, né? É bom. Botar as né? barbas em molho, como se diz. Então, assim, Lindor, para finalizar, eu vou deixar aqui um informe, porque devido ainda às ocupações que tive hoje, dei aula, houve nossos problemas técnicos, a gente está fazendo uma revisão no site, tudo isso aí contou, ainda tive que escrever algumas coisas. A novidade aqui em Campina Grande hoje, em nível eleitoral, é que o prefeito e o grupo que domina a política em Campina Grande há um bom tempo, com um lapso de 8 anos aí, que foi outro grupo, que era o grupo anterior, etc. Acho que desde 1982, esse grupo, com um lapsozinho de 8 anos, anunciou hoje a pré-candidatura aqui, e foi anunciado o ex-vereador, ex-deputado estadual, ex-chefe de gabinete, suplente deputado federal, Bruno Cunha Lima, é o pré-candidato a prefeito do grupo situacionista, né, aqui em Campina Grande. Ele é do PSD, mas a coligação envolve vários partidos encabeçados pela aliança oligárquico-familiar, porque é um grupo familiar que domina os 2 partidos, PSD, PSDB, e aí tem
PP e outros partidos. São, acho que, um arco total de 10 a 12 partidos. Eu vou averiguar, eu não tive o tempo que gostaria, porque, inclusive, quero ressaltar o nome. Foi pacificada a escolha, vinha uma disputa entre Bruno, o deputado estadual Tovar, o deputado estadual Manuel Ludgero, um pouco mais distante, e correndo por fora havia quem falasse em Pedro, e eu mesmo apostei que seria o deputado federal do PSDB, Pedro Cunha Lima, acabei perdendo a aposta, que o escolhido foi Bruno. Agora, para mim, o mais interessante, assim, foi transmitido o lançamento ao vivo pelo Instagram do prefeito. Para mim, algumas coisas chamou a atenção. Eu não sei se é porque eu imaginava que no século XXI as práticas de política, o modelo oligárquico teria sido superado, mas não é simples assim, é algo de uma cultura muito forte para ser esquecida. Todo o evento parecia uma tertúlia. Se alguém olhasse e não soubesse que eram políticos, poderia meditar o aniversário de 100 anos de um avô, a boda de ouro dos avós ou dos pais, sei lá, o batizado de um filho querido. Era uma tertúlia. Eu chego a pronunciar, a denominar no artigo que pretendo publicar assim que finalizar e ouvir todo o evento, durou umas 2 horas, de tertúlia, porque eu chamo tertúlia. E outro aspecto me chamou a atenção e tem me preocupado muito, e assim, eu não sou daqueles que defendem a judicialização da política, mas acho que o Poder Judiciário tem um dever de equilibrar a disputa, mas ao final, no discurso de agradecimento que o escolhido, o Bruno Cunha Lima, fez, me chamou a atenção assim, o apelo religioso, e eu fico muito preocupado, porque... É outro tema, né? É outro tema. Inclusive, hoje, me parece que hoje o TSE suspendeu a análise da ação, né, do abuso do poder religioso. Do poder religioso, né? Que é um fato, né? Assim, é um fato, né? Isso é um fato. Igrejas viraram sede partidárias disfarçadamente, com... O que, Léo, assim, Léo, você é historiador, a gente sabe, isso não demora, cobrará o preço dessas igrejas também, né? Porque, por enquanto, Léo, as pessoas ainda... Me parece assim, vamos falar de igreja, vamos usar uma palavra boa para isso, né? As pessoas estão incrédulas, né? Que pastores tenham tanta disfarçatez como ele. Então, está todo mundo assim. Inclusive, as pessoas têm até receio. Eu costumo dizer, logo você terá candidatos anti-pastores, anti-evangélicos, porque é inconcebível, né? Você está entrando numa seara em que não se permite mais, na política, não se permite donos da verdade, dogmas, né? Não se permite. Então, assim, logo você vai chamar a razão essas lideranças religiosas que atuam de forma tão... Na verdade, a gente tem que dizer, né? São muito cínicos, né, cara? Assim, assim, a minha é um paradoxo, eu não posso... Claro que, às vezes, assim, tudo tem que ser analisado com a... mas, de assim, regra, gente, argumento muito... No argumento não dá para cada vez que eu falar uma palavra eu abrir a sessão. Eu, que não sou muito uma pessoa religiosa, eu tentei contar ainda quantas vezes ele vinha falando a palavra Deus, Deus, Deus. Eu vi a hora ele se colocar na condição de novo escolhido. Mas, assim, o que mais me assusta é que isso gera um desequilíbrio. Não é só o poder econômico que desequilibra. O fato de que há limitações para você fazer uma campanha. A lei impõe uma limitação, mas as igrejas viraram extensões de partidos. E isso é muito patente. E isso acaba gerando coisas absurdas. Talvez num outro programa, que o nosso tempo já está aqui no limite, mas aqui uma das coisas aí que foi aprovado por unanimidade pela Câmara de Vereadores em Campina Grande foi obrigar crianças, no intervalo das escolas públicas municipais, a ouvir leitura bíblica. E por que leitura bíblica? Por que não pode se ouvir Buda? Por que não vai ler os Vedas? Por que não vai ler o Corão?
E assim é inaceitável, como é inaceitável que a Câmara Municipal de Campina Grande, que é a instituição laica, seja obrigada em todas as sessões a fazer leitura bíblica na abertura. A sociedade brasileira é muito, o Estado é laico. E isso acaba gerando resultados que eu entendo assim, onde política e religião se juntaram. Só para lembrar um resultado escabroso muito recente, derrubaram 2 torres de 410 andares nos Estados Unidos no dia 11 de setembro de 2001. Aquilo ali é um exemplo da aliança política e religião. E é muito singular porque as pessoas que aceitam isso acabam dizendo, eles fazem isso, mas eles estão fazendo isso hoje, até chegar no avião chocando-se com a torre, foi um processo de 1.400 anos, se eu não estiver errado na soma. Então, você vai acumulando e os resultados são muito singulares. Mas aí, Lindolfo, nosso tempo parou. Eu queria finalizar só lembrando aqui que nós falamos muito da disputa em Parauapebas e o canal, a TV2N, está aqui tentando uma entrevista com todos os pré-candidatos a prefeito de Parauapebas. E de todos que entramos em contato, o primeiro que confirmou a presença, agora já, né, a partir de amanhã, dia 15, foi o pré-candidato Falcão. E eu queria convidar quem estiver conosco, quem ver, quem vir. Será domingo, às 20 horas. Estaremos aqui conversando um pouco com o Falcão sobre a sua pré-candidatura. Nessa ótica que nós temos uma posição, eu me recuso a não admitir minha posição, porque assim, eu acho que é uma honestidade, quem me ouve, quem fala comigo, saber o que está falando. Eu digo claramente, eu não sou neutro, eu desconfio de quem diz que é neutro, eu desconfio de quem diz que não gosta de política, que política, religião e futebol não se discute. Eu tenho muito medo do autoritarismo e do discurso monolítico. E estaremos recebendo aqui, eu convido a todos, às 20 horas, domingo, nesse ciclo, porque a TV, o canal 2N, tem como temática central, essencialmente, debater política, pensar política, falar sobre política. E vamos